Esta é uma história fictícia. Qualquer semelhança é mera coincidência. Perdi o emprego pela fofoca. Meu nome é Afonso e eu tenho um problema. Alguns chamam de curiosidade, outros de falta do que fazer. Mas eu prefiro o termo técnico. Eu sou um sommelier de desgraça alheia. Para mim, a fofoca é o Game of Thrones dos pobres de Hortolândia, e eu sou o lorde que senta no fundo do ônibus, perto do motor, onde a acústica é melhor. Tem gente que paga streaming para ver série. Eu pago R$ 5,40 de passagem para ouvir a vida das pessoas em tempo real. O problema é que meu vício já atingiu níveis patológicos. Eu não controlo mais. Se eu ouço "ele não teve coragem de te dizer isso", meu cérebro libera uma carga de dopamina que me faz esquecer que eu tenho um emprego, uma família e um ponto onde eu deveria descer. Já perdi as contas de quantas vezes o ônibus parou na porta do meu serviço e eu continuei sentado, imóvel, porque a dona Neide estava prestes a revelar quem era o verdadeiro pai do neto dela. Minha vida é uma sucessão de passagens extras pagas apenas para garantir o final da temporada. Tudo aconteceu numa terça-feira de mormaço, dentro do 3.42, a linha que cruza Hortolândia como se fosse um intestino grosso geográfico. O ônibus estava aquele suco de humanidade, cheiro de desinfetante barato, gente suada e o barulho do motor tentando não morrer. Eu estava lá, no meu posto de observação, quando elas subiram. Eram duas mulheres. Uma delas, que chamaremos de atraída da Grande São Paulo, tinha um choro contido e uma sacola daquelas lojas de departamento na mão. A outra, a amiga cobra, falava baixo, mas com aquela dicção perfeita de quem está semeando a discórdia. Eu te avisei, Shirley, o carro do Wellington não estava no mecânico coisa nenhuma, disse a amiga cobra. Naquele momento, meu fone de ouvido, que estava desligado apenas para disfarçar, virou um adorno inútil. Eu inclinei o corpo 15 graus para a esquerda, fingindo olhar a paisagem, mas meus ouvidos estavam operando numa frequência de radar militar. O Wellington, pelo que entendi, tinha dito que estava trocando o cabeçote do Celta, mas na verdade tinha sido visto num rodízio de pizza em Sumaré com uma loira que, segundo a amiga cobra, tinha o cabelo tão falso quanto as promessas dele. O drama era cinematográfico. A Shirley chorava e dizia: "Mas ele jurou pelo cachorro, Márcia! Ele jurou pelo Totó!" E a Márcia, com aquele veneno de quem já tem o print no WhatsApp, retrucou: "Pois o Totó vai ficar órfão, porque eu vi os dois saindo de lá e entrando num motel que o nome é Vênus, mas o atendimento é de Marte." Meu coração disparou. Aquilo era melhor que qualquer novela das 9. O Wellington era um gênio do mal ou um completo idiota? Eu precisava saber. Foi aí que o destino testou meu vício. O ônibus parou no meu ponto, o ponto que me deixaria a 5 minutos do meu trabalho, onde o meu chefe, o seu Getúlio, já devia estar olhando o relógio com cara de poucos amigos. Eu vi a porta abrir, vi as pessoas descendo, mas a Shirley se levantou e disse: "Eu vou lá agora, eu vou na casa daquela infeliz e vou mostrar para ela o que é um cabeçote de verdade." Ela ia descer 3 pontos depois, na Vila Real, um lugar onde eu não tinha absolutamente nada para fazer. Eu hesitei por meio segundo. Pensei no meu bônus de pontualidade, pensei na minha dignidade, mas o roteiro estava bom demais. Eu não podia deixar o Wellington sair impune dessa história sem saber se a Shirley ia realmente quebrar o Celta dele. Sentei de volta. O ônibus arrancou. Eu tinha acabado de pagar um ingresso de R$ 5,40 para a sequência de ação. Eu me senti o próprio diretor de cinema, investindo o meu próprio capital para garantir a continuidade da obra. Tudo desceu na Vila Real. Eu desci um pouco atrás, mantendo uma distância segura, fazendo o estilo detetive de subúrbio. Parava na frente de uma farmácia para olhar o preço do paracetamol, fingia que estava amarrando o cadarço, mas sempre de olho na sacola de departamento da Shirley.
Elas entraram numa rua sem saída, daquelas que têm um asfalto que parece a superfície da lua. Eu fui atrás. O sol fritava meus milos, mas a sede de fofoca era maior que a desidratação. Paramos em frente a uma casa com portão de alumínio verde. A Shirley respirou fundo e começou a gritar. Sai daí, Wellington! Sai daí e traz a tua mecânica de Sumaré junto! Os vizinhos começaram a abrir as janelas. Eu me encostei num poste, abri uma bala de hortelã para disfarçar e preparei o espírito. O portão rangeu. Um homem de regata, com a mão cheia de graxa, ele realmente estava mexendo num carro, apareceu com uma cara de quem não estava entendendo nada. Que é isso, Shirley? Ficou louca? Perguntou ele. E foi aí que a reviravolta aconteceu. A Márcia, a amiga cobra, deu um passo para trás e começou a olhar para o celular, com um sorrisinho de canto de boca. Eu percebi na hora, a fofoca tinha camadas. A Márcia não queria ajudar a Shirley, ela queria o Wellington. Aquilo não era apenas um barraco de traição, era um golpe de estado amoroso em plena Hortolândia. Ali, encostado no poste e suando mais que tampa de marmita, eu percebi que tinha entrado no clímax do filme. O Wellington estava com a chave de fenda na mão, olhando para Shirley como se ela tivesse acabado de dizer que a terra é plana. Shirley, que loira de Sumaré, mulher! Eu tô de 6 da manhã tentando fazer esse Celta pegar pra gente ir na festa da sua mãe, gritou ele, limpando a testa com o braço cheio de graxa. Foi aí que o meu radar de fofoqueiro profissional apitou. Se o Wellington tá ali, quem era a loira do rodízio? Eu olhei para Márcia, a amiga cobra, que estava com o celular na mão, digitando freneticamente, com aquela cara de quem acabou de soltar um vírus num computador e está esperando a tela azul. A Shirley, confusa, olhou para a amiga e perguntou: Mas, Márcia, você disse que viu, você disse que tinha o print. A Márcia, com uma cara de pau que daria para fazer um jogo de quarto completo, mandou essa. Ai, Shirley, talvez eu tenha me confundido com o Wellington do almoxarifado. Eles são tão parecidos, né? Naquela hora, o bairro inteiro parou. Até o carro do ovo, que estava passando 2 ruas acima, parece que desligou o alto-falante para ouvir o desfecho. O Wellington deu um passo à frente, apontou o dedo para Márcia e soltou a bomba que me fez sentir que cada centavo daquela passagem extra valeu a pena. Confundiu nada, Márcia. Você tá brava porque eu não quis te dar carona ontem e você teve que ir de lotação no sol quente. Você inventou isso tudo porque eu não quis trair a Shirley com você. Meu Deus! O plot twist foi tão forte que eu quase caí do poste. A fofoca não era sobre uma traição real, era uma vingança por uma carona negada. A Shirley, num movimento digno de mestre de karatê, pegou a sacola de departamento, que eu descobri que estava cheia de potes de plástico novos, e começou a descarregar a artilharia na Márcia. Era pote voando para tudo que é lado. Toma aqui o seu print! Toma aqui o seu rodízio de mentira! Gritava ela. A Márcia saiu correndo pela rua, saltando os buracos do asfalto com uma agilidade que eu não sabia que fofoqueira tinha, enquanto Wellington tentava acalmar a Shirley com a mão cheia de graxa, sujando o vestido floral dela de preto. A fofoca terminou ali, com a Shirley chorando no ombro do Wellington e ele prometendo que ia consertar o Celta nem que fosse na base da oração. Eu, o espectador não pagante, quer dizer, pagante de 2 passagens, respirei fundo e senti aquela paz de espírito que só o desfecho de um barraco traz. Mas a realidade é uma vizinha chata que bate na porta sem avisar. Quando peguei o ônibus de volta para o serviço, o seu Getúlio me mandou uma mensagem. Afonso, não precisa mais vir. Se o seu compromisso era mais importante que o relatório, pode ficar por aí mesmo. Fui demitido? Fui. Perdi minha fonte de renda? Com certeza. Mas enquanto eu assinava a rescisão no dia seguinte, eu só conseguia pensar em uma coisa. O seu Getúlio não faz ideia de que a Márcia é uma falsa e que o Totó quase ficou órfão por causa de uma carona. O desemprego é temporário, mas o conhecimento sobre a podridão humana de Hortolândia é para sempre.
Saí da empresa de cabeça erguida, peguei o 3.42 de novo e sentei bem no fundo. Afinal, agora eu tenho o dia inteiro livre e o ônibus está só começando a encher. Alguém ali na frente acabou de dizer: "Você não vai acreditar no que eu achei no celular do meu cunhado." E eu, obviamente, já estou pagando a próxima passagem.